Todos os anos a malária mata mais de 1 milhão de pessoas e há registro anual de 500 milhões de novos casos. Um projeto de investigadores portugueses quer fazer face a este flagelo e vai ser apoiado pela Fundação Bill Gates. A cada 30 segundos, uma criança morre com malária. Apesar da quase totalidade das mortes por esta doença ocorrer em África, há em todo o mundo uma preocupação em acabar com o problema. Já existem vacinas contra a malária em ensaios em humanos, mas que conferem uma proteção baixa, sendo por isso importante desenvolver tratamentos mais eficazes. Um grupo de cientistas portugueses está a tentar desenvolver uma vacina mais forte, recorrendo a uma abordagem diferente do que a que tem sido seguida por outros grupos de investigação. A ideia é usar uma estirpe do parasita que provoca malária apenas em roedores, não causando a doença em humanos. Nós modificamos esse parasita, introduzindo-lhe uma proteína que é característica do parasita que infecta humanos, e aquilo que nós esperamos que aconteça é que este parasita seja capaz de explotar a resposta imunitária nos humanos, sem o risco de causar doença nos seres humanos após a vacinação. Ao mascararem um parasita de roedores de parasita humano, os investigadores esperam induzir uma resposta imunitária capaz de atacar uma infecção, mas sem o risco da própria vacina explotar a doença. Todas as estratégias até agora usadas de atenuação do parasita como forma de despoltar a reação imunitária, baseiam-se na atenuação do parasita que causa a doença em humanos. O que significa que se essa atenuação não for 100% eficaz, o parasita vai escapar e vai causar doença. Nós, neste sistema que nos propomos utilizar, salvaguardamos esta questão da segurança, porque este parasita nunca terá a capacidade, achamos nós, e é isso que temos que provar, de causar os sintomas da doença em seres humanos. Ao trazerem uma abordagem pioneira a um problema antigo, os investigadores portugueses chamaram a atenção da Fundação Bill e Melinda Gates, que pela primeira vez vai apoiar projetos portugueses. 72 mil euros foi a verba disponibilizada para a primeira fase do projeto. Se os resultados forem positivos, daqui a ano e meio, na segunda fase do projeto, o financiamento da Fundação Gates pode atingir qualquer coisa como 720 mil euros. Este financiamento que nós tivemos agora da Fundação Gates só é possível porque se atingiu em Portugal já um nível científico que está perfeitamente ao nível de outros países da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, em algumas áreas. Obviamente numa dimensão diferente que é a nossa. Mas em termos da qualidade da ciência, eu acho que nós podemos competir com qualquer outro país. Esta é mais uma prova de que a investigação portuguesa está a dar cartas na ciência a nível mundial. Com uma ideia inovadora, os cientistas lusos poderão numa década ter uma vacina que permita ao corpo humano combater o parasita da malária que infecta todos os anos 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Maria Mota, quais são as probabilidades desta vacina ser um sucesso? Quais são as probabilidades? Nós esperamos que sejam bastante elevadas e estamos crentes que são muito elevadas. Mas é óbvio que não queremos estar a prometer nada sem nós sabermos. Nós temos que, no fundo, ultrapassar duas premissas, digamos, e uma delas é mostrar exatamente que este parasita, no fundo, não infecta humanos com toda a certeza. Nós temos, a experiência foi sido feita ao longo dos anos, com as experiências que nós temos no laboratório, mantemos estes mosquitos infectados com parasita, e quando eu digo nós, somos o nosso grupo e vários, dezenas ou centenas de grupos pelo mundo inteiro que mantém, e nunca tivemos nenhum tratador, ninguém dos nossos colaboradores que tivesse ficado infectado, e muitas vezes existe o risco do mosquito sair, etc. Portanto, aliás, é considerado internacionalmente um parasita que não causa doença. Mas a experiência em si nunca foi diretamente feita, e portanto nós temos que no fundo mostrar que ela não causa, que este parasita não causa a doença, e por outro lado, ao mesmo tempo temos que mostrar que apesar de não causar a doença, consegue infectar as células do nosso fígado tal como faz o humano. E isso nós estamos a fazer em colaboração com uma empresa, com a GlaxoSmithKline, com o centro que tem em Madrid, exatamente para mostrarmos, porque eles têm ratos que são humanizados, e nós podemos usar ratos humanizados de dois tipos. Uns que são ratos, e quando digo humanizados é que são um rato, mas têm ou células do fígado que são
humanas ou têm células de sangue que são humanas. A Maria portanto, Mota nós conseguimos testar dirige esta unidade de investigação. Como é que surgiu esta abordagem inovadora para todos os efeitos? A abordagem, a ideia foi o Miguel Prudêncio, exatamente da nossa equipa, que me perguntou várias vezes ao longo do tempo que se juntou à nossa equipa, que já faz uns anos, portanto ele está a começar a sua vida independente, a sua carreira independente, e durante vários anos perguntou, mas olha lá, de certeza que este parasita que nós usamos aqui todos os dias não infecta humanos? E eu disse, não infecta. Nós já fomos apercebendo ao longo dos anos que isto não acontece, é de roedores, não infecta seres humanos. Mas alguma vez foi feita essa experiência. E eu realmente não me recordava nunca de ter visto publicado, mas muitas vezes estes artigos são muito antigos. Mas tenho um colega meu, um pouco mais velho que eu, que simplesmente gosta muito da história da investigação da malária, etc. E eu realmente escrevi-lhe a perguntar se tinha alguma vez sido feita exatamente a experiência, até porque nos anos 50, 60, obviamente ainda era permitido ela fazer algumas experiências com seres humanos, etc., voluntários, etc. E, portanto, eu perguntei exatamente o que é que era sabido disso, e ele disse-me, nunca foi feito. Mas o que é certo é que não infecta, porque senão nós já tínhamos visto alguns dos nossos tratadores, etc., teriam já ficado infectados. E, portanto, isso começou a surgir por isso. E o Miguel um dia chegou e disse, então, mas se não infecta, porque é que não usamos este para vetor? E no fundo é um parasita igual ao outro, só lhe mudamos a molécula que nós achamos que é aquela que é mais importante para ter a resposta e temos um parasita. E realmente essa foi, digamos, começamos a conversar sobre as várias possibilidades, começamos a ver, eu tinha estado num grupo em que tinha sido o grupo que tinha descoberto exatamente esta molécula super importante no parasita, portanto eu sabia de todos os mutantes já que existiam, etc., que poderíamos usar, e portanto a ideia começou-se a desenvolver numa constatação simples, surge uma ideia inovadora que leva, aliás, a um financiamento da Fundação Melinda e Bill Gates. Exatamente. Como é que surge este contacto com a Fundação e como é que a Fundação apoia esta iniciativa? A Fundação tem estas candidaturas a nível internacional, portanto lança pela internet, com certeza tem uma base de dados, todos os investigadores que trabalham em malária, etc. E, portanto, acabamos por receber nos nossos e-mails e eles têm lançado estas várias candidaturas para ideias que eles acham mesmo out of the box, ou seja, que são fora do comum. Ideias, eles não querem apoiar ideias que sejam apoiadas por outro tipo de financiamento, por outras fundações ou por outras formas de financiamento público, etc. E, portanto, a ideia é, só temos 2 páginas e nessas 2 páginas temos que transmitir a nossa ideia, mostrar que é original, mas que faz sentido e que faz sentido testá-la. E, portanto, foi exatamente isso que nós fizemos, em que simplesmente colocamos a Certamente ideia... um projeto que teve este financiamento importante para o vosso grupo de trabalho e agora tem 1 ano e meio, como vimos na peça, para mostrar o que valem, é disto que se trata. Exatamente. Portanto, nós, como eu disse, nós temos que testar estas premissas, ou seja, ser seguro e, por outro lado, chegar ao fígado, e é isto que nós estamos a fazer. Nós temos já um contacto, como eu disse, com a GlaxoSmithKline, que tem bons modelos para nós testarmos estas premissas e que é bom nós termos este contacto com uma empresa farmacêutica, porque também, se isto quisermos que vá mais além, é bom que estejam interessados nesta ideia, E chegar à fase 2 significa o quê, Maria Mota? E a chegar à fase 2 significa, depois de passarmos estas premissas, testarem seres humanos, ou seja, voluntários, que realmente, obviamente se lhes explica quais são os riscos, que vão ser mínimos, porque este parasita realmente não vai lhes causar doença absolutamente nenhuma, portanto nunca chega, digamos, ao sangue, à fase sanguínea da doença que causa toda a patologia, mas, obviamente, por isso é que temos que testar, portanto claro, há sempre um risco, por mínimo que seja, não é? E essas pessoas têm que ser voluntárias. Nós não esperamos fazer isso aqui, porque não temos, digamos, o centro para poder fazer isto aqui, mas temos colaboradores na Holanda, na Universidade de Nijmegen, em que simplesmente já estão em contacto e já estamos a preparar um documento que, assim que as premissas possam ser mostradas, podermos testar em seres humanos. E, portanto, é essa, digamos, a segunda fase, é ser mostrado em seres humanos, primeiro que é seguro, e depois, mais uma vez, que se eles receberem, então, picadas de mosquitos com este parasita, que passam a estar protegidos contra o parasita que depois é... E aí o financiamento desta mesma fundação, e quem sabe de outras, vai aumentar exponencialmente, vai aumentar 720 mil euros. Qual a importância de um financiamento desta natureza para um grupo de investigação como o vosso? As pessoas têm que ter a noção que primeiro é bastante importante porque o que nós estamos a fazer aqui é algo que é muito mais aplicado. Ou seja, o nosso grupo, a nossa equipa, no fundo, acredita que nós temos que perceber a biologia, temos que perceber como é que este parasita interage com o ser humano, com o seu hospedeiro, para o conseguir atacar. No fundo, é um pouco uma estratégia de guerra. Nós estamos em guerra com o parasita da malária e, obviamente, temos que conhecer bem o nosso inimigo para o poder atacar. Exatamente. E, portanto, é isso que a nossa equipa realmente acredita e, portanto, estudamos coisas muito
muito básicas, coisas como é que o parasita entra dentro da célula, como é que se desenvolve dentro dela, como é que sai, etc. Portanto, são este tipo de perguntas que fazemos. E pela primeira vez estamos a ter algo que realmente está mais além, e por isso estamos muito entusiasmados e realmente a Fundação Gates nesse sentido é bastante importante. Mas às vezes não é só tão importante o valor, porque a nossa equipa... O reconhecimento internacional. Exato, o próprio reconhecimento internacional, etc. Porque o valor nós temos que o conseguir todos os anos dentro destes valores, ou seja, nós temos um orçamento anual para uma equipa como a que nós temos, que é superior a 200 mil euros por ano. E há entidades em Portugal que também financiam habitualmente a Há investigação? entidades em Portugal que financiam, nós temos bastante financiamento estrangeiro, portanto, de várias fundações estrangeiras e de dinheiros públicos também da Comunidade Europeia, etc. E, portanto, o nosso trabalho também é esse. O meu próprio trabalho como digamos, a dirigir uma equipa, e o Miguel agora a começar e também já faz esse trabalho, é começar simplesmente a ver onde é que nós podemos ir buscar esse financiamento para manter-nos simplesmente vivos e a respondermos às nossas perguntas. Podemos partir deste caso particular e para o geral, dando conta que a investigação ao mais alto nível feita em Portugal ainda consegue financiamentos e consegue, de facto, avançar. Eu acho que as pessoas, é também importante ter esta noção que houve um enorme avanço do que foi feito nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. Eu diria que há 20 anos a investigação que era feita em Portugal, com algumas exceções, obviamente há sempre oásis no meio do deserto, mas com algumas exceções era uma investigação que era uma investigação provavelmente parecida com a investigação que era feita no princípio do século XX nos Estados Unidos. Ou seja, nós estávamos muito nessa noção, a própria estrutura das universidades, etc., era muito nesse sentido. E, portanto, é uma evolução enorme. O país conseguiu atrair algumas pessoas de grande qualidade, de excelência, que estão a trabalhar no nosso país. Agora, nós também estamos preocupados, porque obviamente quando existem estes, digamos, apertos, quando existem estas crises, etc., muitas vezes são estas as primeiras áreas que simplesmente se começam a cortar e se isso acontecer, nós ainda não temos, apesar de ter havido um grande avanço, nós ainda não temos uma estrutura sólida e capaz de se aguentar, porque muitas vezes quando há uma estrutura muito sólida e muito estabelecida, é até importante muitas vezes haver um aperto, que é para limpar alguns partes de lado que simplesmente faz com que a estrutura cresça de forma mais sólida ainda e que simplesmente se estabeleça melhor. Mas não acho que seja ainda o caso de Portugal, ou seja, acho que houve um grande avanço, acho que simplesmente estamos no caminho certo, mas ainda não estamos na fase que, se houver um grande aperto e uma grande redução de financiamento, que consigamos sobreviver de forma sólida para o futuro. Mas não tenho dúvidas nenhumas que na fase 2 aqui estaremos novamente no Falar Global. Um comportamento sem contágio. Maria Mata, muito obrigado por ter vindo ao Falar Global. Muito obrigado. A robótica está em destaque